Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Evangelho de João, capítulo 12. Bom, agora nós vamos estudar o subtítulo, né? Alguns gregos desejam ver Jesus. Então, a gente viu, né, que Jesus tinha feito a entrada triunfal em Jerusalém e subiram, né, entre os judeus, entre os que subiram para adorar durante a festa, ou seja, tipo, essas pessoas subiram para a festa para poder adorar, havia alguns gregos, né? É, poderia ser, né, que esses gregos estavam de passagem porque eles saberiam que Jesus estaria por lá, então eles souberam da fama de Jesus e queriam conhecê-lo, mas o que eu acho que provavelmente significa é que esses gregos, né, que queriam conhecer Jesus, né, eles moravam, eram judeus que moravam em outras nações. Esses, no caso dos judeus, porque os pais deles provavelmente eram judeus, mas talvez eles nasceram, né, naquelas nações, mas continuavam sendo da religião dos judeus. Bom, o que acontece é que esses gregos, né, eles se dirigiram a que discípulo? A Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, né, que era a mesma cidade de Pedro e André, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Então Felipe foi dizer ao André, e André e o Felipe comunicaram a Jesus. Então Felipe, quando recebeu essa mensagem, ele disse a André para que eles pudessem ir contar junto a Jesus. Então Jesus lhe respondeu, né? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, estava falando que a morte dele já tinha chegado, porque estava na semana, né, que ele seria morto já. Então, e estava falando da sua morte, né, e ressurreição, né, do que ele seria glorificado. Em verdade, ele ainda disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ou seja, só vai ficar o grão. Se o grão cair lá e não estourar, digamos assim, para nascer a planta, né, e não morrer, ele fica só lá, só vai ter o grão lá. Mas se morrer, produz muito fruto, porque o trigo vai gerar planta, né? E essa planta vai ter muitas outras sementes e vai gerar muito fruto, né? Então é isso. É a morte para algo bem melhor, né? Assim, o grão de trigo, ele precisa dar lugar a uma planta, né? Ele estoura para se transformar. De certa forma, ele morre, né? Mas na verdade ele se transforma em algo muito melhor e produz muito fruto. Bom, então Jesus conta também que essa parábola, né, do, digamos assim, do grão de trigo, para poder falar sobre o morrer para seguir a Cristo. Então ele diz, né, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preserva-la para a vida eterna. Então é isso que ele estava falando, quem ama a sua vida, quem quer ficar dando voz aos seus desejos em vez de se mortificar para Cristo, né? Em vez de preservar sua vida para a vida eterna, odiando a sua vida, odiando seus desejos carnais de pecado, né? Então é isso que ele está falando, né? Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preserva-la para a vida eterna. E ainda ele ainda especifica mais sobre isso. Ele diz que se alguém me serve, né? O, o servo, lembra, ele odeia a sua vida aqui neste mundo. Então, ó, se alguém me serve, ele vai seguir Jesus, porque ele odeia a sua vida. Então, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Então, isso acontece que aquele que esse seguir a Jesus, né, o servo de Jesus segue Jesus e está onde ele está, é aquele que obedece, aquele que segue Jesus é aquele que obedece e faz aquilo que ele fez, né, e aquilo que ele ensinou. E como recompensa, né, se alguém servir a Jesus, o Pai o honrará. Ó, aí ele ainda diz naquele momento, né, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Ou seja, a alma dele estava angustiada porque
relacionado a isso. Ele sabia tudo que ele iria passar, então ele já estava meio que sofrendo, né? Pelo que ele iria sofrer. Então ele diz: E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Ou seja, ele estava falando, eu não vou dizer, pai, me salva dessa hora, porque ele estava falando que exatamente para esse propósito de morrer pelos homens, morrer para libertar os homens dos seus pecados, que foi que ele veio, né? Mas o que ele disse, em vez de dizer, pai, salva-me desta hora, ele disse, pai, glorifica o teu nome. Ou seja, pai, seja feita a tua vontade, né? Porque em tudo devemos dar graças, né? Como diz em 1 Tessalonicenses 5,18, né? Que em todo momento Deus deve ser glorificado, né? Tanto nos momentos ruins quanto nos momentos bons. Tudo tem o propósito de Deus. Então ele falou: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Ele foi respondido, né? Por uma voz do céu, que era a voz de Deus, né? A voz diz: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, esse eu já o glorifiquei é por causa de todo o cumprimento das profecias de Cristo até o momento, dele ter se esvaziado de sua glória, e ter cumprido a profecia de ter nascido entre os homens, de tudo que ele estava fazendo, curando enfermos, expulsando demônios, é, e ainda o nome de Deus seria glorificado quando Cristo morresse para salvar, para trazer de volta a comunhão do homem com Deus, e ele seria ressurreto também. Então, o nome de Deus seria glorificado nessa ressurreição. Então, isso que significa eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Bom, a multidão, né, que estava ali, ela tendo ouvido essa voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então, as pessoas que estavam naquela multidão, alguns pensaram que era um trovão, aquela voz. Outros acreditavam que foi um anjo que falou com ele naquele momento. É, então Jesus explicou, né, sobre aquela voz que ela não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Ou seja, ele estava falando que o nome de Deus ter sido glorificado e ainda seria glorificado era exatamente por causa da alegria que os homens teriam de ter. Ou seja, essa voz era por causa dos homens, porque eles seriam libertos de seus pecados, poderiam ser justificados através da glorificação do nome de Deus, na morte de Cristo. E chegou, né? Jesus ainda disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Bom, o mundo seria julgado, mas o, o preço pago cairia sobre Cristo, né? Seria pago com o sangue de Cristo, o mundo, né? Então chegou o momento de ser julgado este mundo e seria julgado através da morte de Cristo. E agora, né, o seu príncipe será expulso, ou seja, o diabo seria vencido, o, o espírito, o príncipe deste mundo, né, o diabo, aquele que dominava o mundo, seria vencido, né, porque todos estavam sujeitos à morte com ele, né, mas ele seria vencido. Bom, Jesus ainda diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, Jesus disse que ele mesmo atrairia todos para ele quando ele fosse levantado da terra. Que ele estava dizendo, né, a forma como ele morreria, né, o gênero de morte que estava para sofrer, né, que o levantado da terra significa que ele teria a morte de cruz. E é o que diz no próximo versículo, né? Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, né, replicou-lhe, pois, a multidão, né, quando ele falou que seria levantado na cruz, né? Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. Porque, né, Isaías 48 diz que a palavra de Deus permanece para sempre. E Cristo é o verbo, é a palavra de Deus, né? Então, eles estavam falando e disseram assim: então, como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Ou seja, a palavra de Deus diz que o Filho do que o Cristo permanece para sempre, mas como você está dizendo que você, né, o Filho do Homem, deve ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Ou seja, eles ficaram meio confusos sobre isso, sobre a identidade do Cristo real, se ele poderia ser mesmo, porque ele estava falando que precisava morrer, mas era dito que
Cristo prevaleceria, né, para sempre, permaneceria para sempre, mas tipo, isso significa que Cristo ele morreria, mas ele estaria e reinaria, né? Seria o descendente de Davi que reinaria sobre Israel, né? Bom, então essa multidão ficou confusa, mas Jesus respondeu, ainda para poder alertá-los, né, de que ele poderia de que ele não estaria presente, né, fisicamente, mas claro que ele estaria presente espiritualmente, né, e o Espírito Santo também, mas ele ainda estava falando de sua forma física aqui, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ou seja, quem anda nas trevas tropeça. Vocês se lembram quando Jesus disse, né? Andem na luz para. No caso, não são 12 as horas do dia. Quem anda em luz não tropeça. Lembra no capítulo anterior? Ou seja, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ou seja, Jesus estava nada mais dizendo que andem na luz para enxergar a verdade, né? Então ele ainda disse: enquanto tendes a luz, credes na luz. Ou seja, enquanto tinham a presença dele, deviam crer nele. Para quê? Para que vos torneis filhos da luz, ou seja, filhos de Deus. Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles, né? Porque o Sinédrio ainda queria prendê-lo, então ele precisava fugir deles naquele momento, né? Enquanto eles não poderiam matá-lo diante de toda aquela multidão, né? Que o adorava. Bom, pessoal, então esse aqui é o fim de mais um vídeo. Então vamos para o nosso próximo vídeo do capítulo 12.